Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de linguagem SQL. Nas aulas anteriores aí a gente aprendeu sobre as constraints ou restrições. A gente trabalhou ali um pouco também com as informações de data relacionadas ao MySQL. E agora a gente vai entrar num assunto um pouco mais complexo. Para muitas pessoas isso pode ser um bicho de sete cabeças, quando a gente começa a falar de relacionamentos. Então, esse daqui que a gente está vendo é o modelinho relacional que a gente tem. E a gente vai aprender aí como a gente faz para relacionar as tabelas do nosso banco de dados. Agora que o conceito de chave estrangeira, que foi um conceito de uma constraint que a gente leu sobre, aqui vai fazer efeito e aqui a gente vai trabalhar com ele. Então, pessoal, peço a atenção de vocês porque pode gerar muitas dúvidas essa nossa aula aqui de relacionamento, ok, pessoal? Para a realização dessa aula, a gente vai importar todas essas tabelas que a gente tem aí. Elas foram geradas através daquela tabela que a gente tinha, tabela funcionário. A gente tinha não, que a gente tem. E através dela a gente tirou outras tabelas aí. Então a gente vai importar essas tabelas, coisa que a gente já fez aulas atrás. A gente vai importar essas tabelas para poder aprender um pouco mais sobre relacionamentos. Ok, pessoal? Então a gente vai mudar ali para o nosso MySQL Workbench para fazer a importação das tabelas. Bom, pessoal, a gente já veio aqui para o MySQL Workbench e nós já temos uma lista aqui das tabelas que serão importadas. Então a gente vai importar a tabela lotação, servidor, cargo, secretaria e folha pagamento. Então vamos começar a importação. Para lembrar vocês, a gente vem aqui em server, data import. A gente já tem o arquivinho aí para vocês de download, os arquivos de apoio do curso. É só baixar. Eu prefiro deixar aqui no C2 pontos para ficar mais fácil da gente fazer a recuperação quando a gente precisar. Então a primeira tabela que a gente vai importar aqui é a tabela lotação. Então eu vou abrir aqui a tabela lotação, ela já veio para cá no arquivinho. A gente precisa lembrar aqui de selecionar o esquema. No caso, o esquema é o nosso banco de dados. E aqui a gente não vai mexer, tem as opções aqui do que a gente quer importar. No caso aqui a gente vai importar a estrutura e os dados. A gente muda aqui para o Import Progress e Start Import. Bom, ele já finalizou aqui a importação, então a gente já pode fechar aqui. E vamos para a próxima, que é a servidor. Então, o mesmo processo, data import. Vou selecionar o arquivinho aqui relacionado à tabela de servidor, que está no meu C2 pontos dados. Servidor, está aqui o arquivinho, vamos abrir, selecionar o curso, mudar aqui para a abinha de table, aliás, a abinha de import progress e vamos startar a importação. Já finalizou também, vamos fechar aqui, vamos para a tabelinha cargo agora, mesmo processo, data import, vamos selecionar o arquivo aqui, selecionar a opção import from self-contained file, né, que é essa de baixo aqui, vamos selecionar o arquivo, dados, vamos selecionar aqui o arquivo cargo. Abrir, selecionar curso, import progress e startar a importação. Podemos finalizar aqui, que ele já importou. Agora vamos para a tabelinha secretaria, de novo em server, data import, selecionar aqui o self-contained file. Mandar importar, C2 pontos, dados, secretaria, abrir, selecionar aqui o default esquema curso e mandar importar.
Pessoal, eu estou fazendo meio rápido aqui porque esse trabalho de importação a gente já viu nas aulas anteriores ali com detalhes de como fazer a importação. Então, em caso de dúvidas ali é só voltar na aula que a gente fez ali sobre importação de arquivos. Mas eu acredito que dá para acompanhar aqui do jeito que a gente está fazendo, né? Terminou também, vamos finalizar. Agora é o último arquivo, que é o folha pagamento. Serviço, data server, data import, selecionar a pasta aqui, seleciona o arquivo que a gente vai importar, folha pagamento, abre ele, seleciona o curso. A gente não pode esquecer de selecionar o default schema aqui, pessoal. Import progress, start import. E ele já fez aqui a importação dos nossos dados. Então a gente tem 5 tabelas novas aqui que a gente vai usá-las aí para fazer toda a questão de relacionamento, ter a nossa aula de relacionamento. Então a gente fez a importação e na próxima aula a gente começa a falar sobre relacionamento entre tabelas. Então aguardo vocês, até mais.